Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Olha só, hein? Vai dar muito o que falar durante toda essa temporada de 2023. Olha só. O Vitor Pereira, ele ainda nem assinou com o Flamengo. Ele ainda nem teve o seu anúncio oficial como técnico do Flamengo, mas já está dando o que falar nas redações, nos jornais, nos programas de TV, nos programas de fofoca que são travestidos de programas esportivos. Veja bem, o sentimento do torcedor corintiano de se sentir traído, né? A Fiel tá se sentindo traída, ele é legítimo. Por quê? O seu treinador, que inclusive eles adoravam, eles gostavam dele, falou: não vai dar para continuar o trabalho, não vou poder continuar à frente do Corinthians porque a saúde familiar, né, a saúde da minha sogra me impossibilita. Logo, o torcedor corintiano imagina, bom, ele vai sair, ele vai trabalhar próximo do país com a sogra e tal. Ele não vai imaginar que é a sogra que vai vir para próximo dele. O que vai acontecer com o Flamengo? A sogra dele que vai vir aqui pro Rio de Janeiro. Então ele vai estar mais próximo da família. Então, é legítimo o torcedor do Corinthians se sentir atraído com isso. Arquibancada, perfeito. Só que está saindo da arquibancada e está entrando para os estúdios daqueles jornalistas travestidos de torcedores e daqueles torcedores que são travestidos de jornalistas, porque também acontece isso. O caso mais recente, e que a gente vai ver essa perseguição ao longo da temporada, ao longo do seu trabalho à frente do Flamengo, foi no programa, agora, né, lá de São Paulo, o bairrismo, ele tá florando, né, tá saindo do armário, né, tá cada vez ficando mais explícito, chamando o Vitor Pereira de verme, chamando o Vitor Pereira de vagabundo, etc, etc, etc. Sentimento esse que é do torcedor, né? Pois bem, é imoral o que o Vitor Pereira fez? Falta de ética? Porra, é esquisito, cara. Claro, a gente tem que reconhecer isso. Agora, o problema é o seguinte: o jornalista, ele tá usando a mesma régua pra medir isso, ele não usa pra medir outras situações que favorecem o time dele, porque ele tá sendo unicamente clubista, cara. Ele tá sendo unicamente um jornalista travestido de torcedor. Isso vai ser ao longo do ano. A mídia paulista, sobretudo a mídia paulista, e a mídia anti-Flamengo, da mesma forma que existe a Fla Press, existe a anti-Fla Press, que potencializa tudo. Por quê? O torcedor do Flamengo, assim como outros torcedores, mas o torcedor do Flamengo, ele leva aquele ditado à risca, cara. Fale mal, mas fala de mim. O torcedor do Flamengo gosta que os outros falem do Flamengo. E o torcedor do Flamengo, ele consome tudo. Ele consome a mídia que só fala bem dele, que é uma mídia de proteção, que é uma mídia que praticamente faz uma assessoria extraoficial do clube, ela gosta e acompanha, e grande parte da torcida do Flamengo também acompanha e também consome aquele que só fala mal, aquele que só desprestigia, aquele que só avacalha, ele consome os dois conteúdos. Então, consequentemente, naturalmente, ela também vai consumir essa manifestação, digamos que parcial, para torcer contra o insucesso do Vitor Pereira e, consequentemente, o insucesso do Flamengo. A gente precisa colocar os pingos nos is nessa negociação, que foi um pouco que polêmica, que será obviamente muito potencializada e alimentada pela mídia que cobre o Corinthians. Pode ter sido um pouco que imoral, um pouco que é um tal juízo de valor, essa questão do Vitor Pereira falar algo, abandonar um clube, pegar um outro. É estranho, sim, ele é estranho. Agora, vamos colocar o pingo nos is. A gente já falou sobre isso, inclusive tem algumas pessoas que tratam até o Dorival de uma forma um pouco que vítima, estão vitimizando a situação do Dorival, tá me causando até uma certa emoção, tô ficando muito emocionado e já falamos, vamos colocar aqui a história. O negócio é o seguinte: da mesma forma que o Flamengo, ele não renova com o Dorival Júnior, ele não quer dar um prosseguimento ao Dorival Júnior, o Flamengo acaba contando com o trabalho do Vitor Pereira, a gente já contou os bastidores sobre isso, nenhum momento o Dorival Júnior renunciou a uma possibilidade de ir para a seleção brasileira. O Dorival Júnior poderia então falar: beleza, eu fico com o Flamengo, mesmo se tiver algum contato da seleção brasileira, eu não vou fazer com você, Flamengo, o que eu fiz com o Ceará. Estão trazendo uma narrativa de vítima. É óbvio que o Dorival quis continuar no Flamengo. Se não vem o contato da seleção brasileira, ele ia ficar sem nada. É óbvio. Mas em nenhum momento o agente, né, quem tá ali negociando o contrato com o Dorival, chegou e falou assim: não, pode botar multa porque eu vou pagar, ou pode botar cláusula, eu não vou sair, eu vou cumprir com o meu contrato. Se vocês mandarem... Não tem isso. Então essa narrativa de vítima, ela não vai bater. Porque existe na mídia um movimento parcial de proteção a técnico brasileiro e um movimento parcial de perseguição a técnico estrangeiro. Jorge Jesus já foi.
Jorge Jesus foi perseguido pela mídia, foi perseguido também pelos seus colegas, os treinadores brasileiros, porque há um corporativismo entre os treinadores brasileiros. Eu vi com meus próprios olhos e participei de coletivas que eram de adversários do Flamengo, que eram adversários do Jorge Jesus, e era nítido, ele flertava com outras situações, inclusive. Certamente isso acontecerá com o Vitor Pereira. Do corporativismo dos treinadores brasileiros, dessa situação de vítima do Dorival Júnior e, sobretudo, da mídia, grande parte esta do Rio de Janeiro, que é anti o Flamengo e se alimenta e comercializa esse modelo, né? Comercializa essa edição, e também, principalmente, de São Paulo, onde potencializa o sentimento do torcedor corintiano e também tem um pouco dessa discriminação bairrista de outras praças, entre essas a do Rio de Janeiro. A grande questão é que agora o movimento, isso não é exclusivo do movimento paulista, isso acontece no Rio de Janeiro, como acontece no Sul, um movimento de que o jornalista está ali para representar. O jornalista está ali para se travestir de torcedor, para que o torcedor tenha uma certa empatia, afinidade, e aí ele queira, né, seguir, consumir, obviamente vai vender. Por muitas das vezes a gente vê movimentos de jornalistas sendo hipócritas por eles quererem ter tanta empatia do torcedor, representar tanto o torcedor, e ele esquece a sua razão inicial, que é uma prestação de serviço através de uma opinião, através de informações de uma maneira imparcial ou mais próximo disso. E a parcialidade, ela está escancarada. Nós tivemos um outro capítulo também envolvendo a mídia paulista, no caso foi o Mano, que sugeriu a um jogador do Corinthians, uma vez que ele é travestido de jornalista, né, ele é torcedor travestido de jornalista, que o Arrascaeta sofresse uma lesão, que o Arrascaeta fosse pego durante o jogo, para que então o Corinthians se beneficiasse. Isso é explícito, e as pessoas não têm mais pudor em falar isso. Então você, torcedor do Flamengo, pode ter a absoluta certeza de que o trabalho do Vitor Pereira será perseguido, uma vez que ele é um técnico estrangeiro e que passou por essa situação e que, em aspas, feriu o sentimento do torcedor corintiano, que tem muitos representantes que estão travestidos de jornalistas. Então ele será, além disso, será mais até porque é o do Flamengo. Porque eu posso te afirmar que se o Vitor Pereira tivesse feito o mesmo movimento, absoluto mesmo movimento de saída do Corinthians e fosse para o Botafogo ou se fosse para o Santos, não haveria essa narrativa. É óbvio que por ele ter ido para o Flamengo, isso vai potencializar e muito mais. Então você pode ter certeza que a exigência, a régua em cima do trabalho do Vitor Pereira, principalmente nesse curto prazo, será muito grande, será muito forte, também do Flamengo, inclusive passando por essas questões de juízo de valor. Como naturalmente o torcedor do Flamengo, como qualquer outro, acaba consumindo, né, esse tipo de veículos, certamente vai passar essas críticas por uma questão um pouco maior, e passando até por alguns pudores, né? Digamos que até um pouco informais e pessoais, de uma forma explícita. Vai ficar na cara. Se aconteceu isso com o Jorge Jesus, não será com o Vitor Pereira que ele vai ter essa abstenção. Muito pelo contrário. Então, fiquem de olho. Pessoal, só pedir para vocês não esquecerem, né, de deixarem um like, que é muito importante, deixa a curtida de vocês, também de se inscrever no canal. O amigo que ainda não está inscrito, aperta aí de inscrever-se para acompanhar as notícias, informações e análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Estamos trazendo vários vídeos aí sobre o Vitor Pereira para você ficar tudo por dentro.